Olá! No vídeo anterior eu falei sobre tabelas dinâmicas e como elas podem nos ajudar a analisar grandes quantidades de dados no Excel. Nesse vídeo eu gostaria de continuar essa conversa e falar sobre macros e sobre entrada de dados. As macros elas são essenciais para automatizar tarefas repetitivas e economizar tempo, como a inserção de dados em uma planilha. E, como sabemos, a entrada de dados é uma das etapas mais importantes na manipulação de informações no Excel. Portanto, aprender a criar macros para simplificar esse processo pode fazer toda a diferença em sua produtividade e eficiência. Então, prepare-se para aprender algumas dicas e truques incríveis para tornar sua rotina no Excel muito mais eficiente e muito mais produtiva. Vamos lá? Bora para o vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Antônio Dias e agora eu vou te ensinar a criar uma macro no Excel. Para o nosso exemplo, nós vamos usar a mesma planilha do vídeo anterior e vamos dar continuidade ao nosso fluxo de caixa. Primeiro de tudo, vamos pegar aqueles dados que digitamos anteriormente e transformá-los em uma tabela. Depois, nós vamos criar um botão para inserir os dados automaticamente na tabela. Antes de começarmos, vamos fazer uma correçãozinha aqui na coluna do saldo, pois no vídeo anterior eu inseri linhas manualmente e a soma das últimas linhas ficaram erradas. Isso é bem simples, basta eu dar 2 cliques aqui no canto inferior da célula E3 para copiar a fórmula correta para todas as linhas abaixo. Notem que aqui embaixo ele já mudou os valores. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ó, tá vendo? Aqui no 310 já estava errado nessas linhas ali. Vou dar 2 cliques novamente. Notem que aqui mudou agora. Nós estamos aqui com valores de 690. Então, a gente já pode começar. Bom, vamos mudar alguns dados aqui nessa tabela para que fique uma tabela mais apresentável. Então vamos aqui. Recebimento de salário? R$500 não, né, Antônio? Vamos colocar aqui R$3.500. Renda extra. Eu fiz o mês passado, eu fiz R$1.800 em renda extra. E freelancers, que são os trabalhos que eu faço, então eu tirei aqui R$2.000. Bom, agora que fizemos isso, nós vamos colocar o saldo inicial, porque nós estamos aqui, começamos o mês com um valor negativo. Então eu vou inserir uma linha neste campo aqui, na linha 2. Vou colocar a data, 1º de março de 2023, saldo inicial. Nós tínhamos lá uma receita de R$1.500. O saldo, teria que copiar essa fórmula para cima, para que ele fique 1.500. E agora copiamos a célula para cima aqui. Vou copiar para cá. Ficamos com um saldo de 1.250. Ok? E agora nós terminamos aqui o mês com R$7.110. Certo? Vamos formatar isso aqui para moeda. Moeda e negativo. O próximo passo que a gente vai fazer, nós vamos transformar esses dados numa tabela. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Você vai clicar em inserir, vai clicar em tabela. Ele já selecionou os dados da A1 até a F23, ele já localizou. Minha tabela tem cabeçalhos. Sim, ela tem cabeçalhos, marcamos essa opção e damos OK. Pronto. Agora nós temos aqui uma tabela, você pode formatar ela como você quiser aqui em cima. Eu gosto desse azulzinho aqui, vamos deixá-la em azul. Agora nós criamos a tabela 1. No vídeo anterior, nós estávamos trabalhando com tabela dinâmica, dias, meses e anos. Vamos clicar aqui na planilha dias para verificar se foi inserido aqui o saldo inicial nessa tabela. Nós vamos clicar em analisar e vamos clicar em atualizar e atualizar tudo para que a gente possa atualizar esses dados aqui. Gente, não sei se vocês notaram, mas o Excel, nessas tabelas dinâmicas que a gente criou anteriormente, nós temos aqui na soma de saldo, ele está somando os valores, só que estão valores bem diferentes do que deveria ser. Nós terminamos aqui a última célula com 108.000. Primeiro de tudo, deixa eu mostrar aqui a lista de campos. Quando a gente criar tabelas dinâmicas,
a soma do saldo não deve ser nesse formato. Nós vamos clicar na soma do saldo, configurações de campo, e aqui onde diz mostrar valores como, ele está como sem cálculo. A gente vai colocar ele como percentual do total geral. Damos um OK. E agora, o que aconteceu? Ele transformou toda a soma do saldo, a gente colocou em percentual. Então, ele me diz que o mercado ele equivale a 1,15% do total. Notem que aqui embaixo ele deu 100%. Então, nós vamos ter que fazer isso na tabela de meses também, lá em formas de saldo, configurações, mostrar valores, percentual do total. Fez a mesma coisa, 100%. E vamos na planilha dos anos, soma do valor, configurações, ele era soma, e vamos colocar como percentual do total geral. Pronto. Agora nós atualizamos lá e aqui também. Agora nós vamos fazer o seguinte, na planilha de entrada de dados, nós vamos criar um botão e uma macro para que a gente possa fazer a entrada de dados. Por quê? Porque eu vou na última tabela aqui, eu vou digitar 17 de março de 2023. Naquela data eu tive um gasto com combustível, foi R$250. Notem que agora, quando eu inseri essa linha aqui, já me inseriu a soma aqui automática. Vamos fazer aqui 18 de março de 2023. Notem que ele também já alterou a fórmula aqui. Então agora, a partir desse momento, eu não preciso mais me preocupar. Ele faz de forma automática a soma do saldo. Então, foi mercado, R$250 também. Joia? Entenderam? Quando os meus dados estiverem muito grandes aqui, você vai notar que é difícil. A gente vai ter que sempre ir lá no final da tabela para poder inserir os dados. Então, o que a gente faz? Nós podemos criar um botão com uma macro onde a gente possa fazer isso de forma automática. Para que a gente possa criar um botão, vamos clicar no menu Desenvolvedor, vamos clicar em Inserir. Em Controle de Formulário, nós vamos clicar em Botão. Agora a gente clica aqui na célula e desenhamos um botão. O nome desse botão ele vai ser Botão Inserir dados. Clicamos em Novo. Automaticamente ele abriu o VBA para que a gente possa inserir aqui os dados ali. Mas somente vamos dar um salvar. Detalhe, eu ainda estou em formato de uma planilha de Excel. Nós vamos ter que transformar isso aqui depois em formato de macros. Bom, nós temos o botão aqui. Nós podemos alterar a denominação dele. Então nós vamos digitar inserir. E agora, quando a gente clicar nesse botão, ele vai inserir automaticamente os dados aqui. Eu vou levar em consideração que a gente sempre vai colocar os dados aqui embaixo. Só que notem que, como eu rolei a tela para baixo, o botão sumiu. Nós vamos ter que congelar essa parte aqui de cima. E ele sempre me aparece o botão inserir aqui na tabela, como se fosse no menu. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui vamos alterar a altura. Vamos aumentar a altura da célula A1. O botão ele ficou grande também, certo? Vamos clicar com o da direita e vamos arrastar, redimensionar o botão aqui. Fazer um botão menorzinho. Bom, agora que a gente já alterou aqui a largura da célula, nós vamos dividir esse painel. Então nós vamos lá em cima, clicamos no menu Exibir, clicamos na opção Congelar Painéis e vamos congelar o painel. Agora, sempre que eu rolar a tela, ele permanece lá em cima, os dados vão rolar somente os dados abaixo. Beleza? Então vamos lá? Vamos agora inserir os dados. Como que a gente iria fazer isso? Normalmente eu dou um Ctrl Home para ele ir lá para o início da tabela. Aí eu aperto a tecla End e aperto a setinha para baixo para ele ir para a última linha da tabela. Aperto novamente a setinha para baixo para que eu vá uma célula a mais. E agora sim eu digito a data, 19 de março. Vou colocar despesa ou a receita. Vou colocar aqui como sendo o mercado. Coloco o valor, R$65. Então sempre vou ter que fazer isso. Se eu estiver lá em cima, em qualquer local da tabela, eu sempre vou fazer isso. Vou ter que me posicionar lá na última linha sempre. Ok? Então vamos criar
uma macro que faz isso de forma automática. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos clicar no menu Desenvolvedor, vamos clicar em Gravar Macro, vamos dar um nome para essa macro, macro entrada de dados. Dou um OK. Agora eu posso começar a gravar, já vamos começar a gravação. Então eu dou um Ctrl Home, aperto a tecla End, setinha para baixo para me posicionar na última linha da tabela e aperto mais uma vez a seta para baixo para me posicionar na próxima linha em branco. Então para que eu possa digitar a data de forma automática, eu vou usar a tecla de atalho Ctrl ponto e vírgula. Eu dou um Tab e posiciono na coluna B. Ele colocou automaticamente aqui que é a somatória do saldo. Agora eu posso parar a gravação. Bom, vamos lá verificar como é que ficou a macro. A gente vai apertar Alt F11, abrimos a janela do VBA. Essa macro ficou range A2.select, que seria aquele Ctrl Home que a gente deu, que ele vai lá para a célula 2. Quando eu pressionei End e a setinha para baixo, ele me gerou esse Selection End X1 DAO. Quando eu pressionei novamente a seta para baixo, aí ele me gerou essa linha range A27.select. Se eu deixar a fórmula como está aqui, ele sempre vai me posicionar exatamente na célula 27 e aqui embaixo ele sempre vai me colocar a data 21 de março de 2023. Sempre vai colocar isso aqui como fixo. E por último, ele sempre vai posicionar nessa range B27. Então, essa parte aqui nós precisamos fazer ela ficar dinâmica. Então nós vamos entrar com um comando aqui do VBA. No lugar de range A27, nós vamos colocar o comando ActiveCell.offset, abrimos parênteses, e agora eu vou usar esse comando para que ele possa me posicionar na linha de baixo e permanecer na mesma coluna. Eu vou digitar 1 para que ele passe para a linha seguinte e, como eu quero que ele permaneça na mesma coluna, então eu vou deixar 0. Fecho parênteses, ponto select. Agora, essa fórmula ali substituiu o range A27 select. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa aqui, ActiveCell Fórmula R1C1, porque ele vai fazer o seguinte, naquela próxima linha ele ia sempre digitar essa data. Então, para que ele fique dinâmico, nós vamos colocar igual a date, que ele vai retornar a data do dia. E vamos fazer a mesma coisa para range B27. Nós vamos digitar ActiveCell.offset, abre parênteses. Agora nós queremos permanecer na mesma linha que a gente está, então a gente vai digitar 0 e avançar uma coluna. Então, 1 para uma coluna. Fechamos o parênteses, select. Damos um Enter. Eu posso apagar agora essa linha, porque agora ele vai fazer de forma automática. Agora eu salvo. Sim. Agora nós já temos o botão e a fórmula. O que nós temos que fazer agora é colocar o botão para executar a fórmula. Como a gente vai fazer isso? Clicamos com o botão da direita no botão e clicamos em atribuir macro. Qual é a macro que a gente criou? Macro entrada de dados. Damos um OK. E agora, eu clicando em qualquer lugar da planilha, eu posso clicar agora no botão inserir e ele vai me executar a macro. Vamos testar? 21 de março. Vou clicar de novo inserir, 21 de março, 21 de março. Sempre que eu der um inserir, ele vai me inserindo as células. Eu vou apagar aqui para que a gente possa começar novamente. Então, eu estando em qualquer lugar desta planilha, eu clico no botão inserir e ele vai me inserir uma linha de forma automática ali. Qual é a descrição? Nós fomos na padaria e tivemos uma despesa aqui de R$35. Eu posso agora posicionar ali embaixo ou clico no botão inserir. Agora eu fui no supermercado, no mercado, e gastei R$85. Mesma coisa, vou dando inserir e colocando os dados. Padaria, R$150. Ok? Então seria essa fórmula para a gente poder inserir os dados. Legal, pessoal? Agora nós temos um outro porém. Vocês estão notando aqui que aqui eu digitei mercado maiúsculo, aqui eu digitei mercado minúsculo, aqui eu tenho padaria em maiúsculo, aqui eu tenho padaria em minúsculo. Tá? Eu não tenho uma validação desses dados. Então o que a gente vai aprender agora é como fazer a validação desses dados aqui
para que eu sempre coloque dados válidos para essa descrição. Porque senão daqui a pouco eu posso colocar qualquer coisa escrita aqui e ele vai aceitar. Coloquei qualquer coisa escrita aqui, ele aceitou. Eu preciso agora fazer uma planilha de validação de dados. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova planilha, aperta aqui em mais, cria uma nova planilha, e agora eu vou criar, primeira linha, descrição. Agora eu vou colocar quais são as categorias que eu tinha lá. Eu tinha mercado, eu tinha padaria, eu tinha combustível, diversos, farmácia, não mais remédios, eu tinha bebida, recebimento de salário, despesa extra, renda extra, cigarro, freelancers e saldo inicial, né? Com o tempo vão aparecer outros, daí a gente vai inserir depois também um botão aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dados aqui e vou transformar isso aqui também numa tabela. Então, página inicial, inserir, tabela, ok. Pronto, agora aqui eu já tenho uma tabelinha com as minhas descrições. Eu vou renomear isso aqui para tab descrição e vou arrastar isso aqui para ser a última planilha. Agora aqui em entrada de dados é que nós vamos fazer a validação de dados. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos clicar em B2 e vamos até a última linha da coluna B. Selecionamos e agora sim nós vamos fazer a validação de dados. Como fazemos isso? Nós vamos clicar no menu Dados e vamos clicar aqui onde diz Ferramenta de Dados, nesse menuzinho onde tem botãozinho vermelho, que seria Validação de Dados. Clicamos em Validação de Dados e ele me pergunta qual é o critério de validação. Nós vamos colocar como lista. Em fonte, nós vamos selecionar a fonte lá na tabela de descrição e vamos selecionar essa tabela que nós criamos como descrição. Eu dou um Enter e dou um OK. Agora começou a mágica. Do lado direito da célula, se nós clicarmos na setinha para baixo, ele vai aparecer toda a validação. Quando eu cliquei, ele já posicionou em saldo inicial, está OK. Mercado minúsculo. Eu vou validar todos esses dados aqui. Vou novamente clicar lá em validação dos dados. Circular dados inválidos. Tem alguns dados inválidos? Tem. Aqui não é remédios. Aqui é farmácia. Recebimento de salário está escrito errado. Remédios também é farmácia. Ok. E lá embaixo também vou botar como mercado. Vamos fazer a validação nova, circular dados inválidos. Não temos mais nenhum dado inválido, porém agora nós temos alguns que estão em maiúsculo e outros que estão em minúsculo. Vamos pegar aqui combustível. O que tiver maiúsculo a gente vai colocar tudo para minúsculo. Validou, mercado, padaria, mercado, pronto. Agora estamos com tudo validado nessa planilha aqui. Então, a gente pode continuar clicando em inserir. Vamos inserir mais um dado aqui. Agora, como é que eu faço? Se por um acaso eu digitar alguma coisa errado, der um Enter, ele vai me fazer a validação e dizer que esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidos para essa célula. Ok? Eu posso cancelar. Então, agora eu posso já começar a digitar. Recebimento de salário, nós tivemos aqui R$ 1.200, que seria um vale que eu fiz no meio do mês. Pronto. Aqui agora nós temos agora a validação, a entrada de dados com validação dos dados nessa coluna aqui. Agora que nós encerramos todas as atualizações que nós íamos fazer na planilha, nós temos que salvar essa planilha como um macro. Então nós vamos clicar em Arquivo, Salvar como, vamos selecionar a área de trabalho, e aqui onde diz Pasta de trabalho do Excel, nós vamos colocar ele como pasta de trabalho habilitado para macro do Excel. Clicamos em salvar. Sempre que a gente abrir essa planilha com as macros, elas vão estar aqui para a gente poder executar. Beleza? Bom,
Com as dicas e as técnicas apresentadas nesse vídeo, você agora pode automatizar tarefas repetitivas e economizar um tempo valioso em sua rotina de trabalho no Excel. Aprender a criar macros e aprimorar a entrada de dados pode melhorar sua eficiência e produtividade, além de ajudar a evitar erros comuns. Esperamos que você tenha achado esse vídeo útil e que possa aplicar essas técnicas em seu trabalho. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre Excel, confira nossos outros vídeos em nosso canal e fique por dentro das nossas atualizações. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, já sabe, inscreva-se e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Bye bye!